queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, como foi de feriado? Descansaram? Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa aula com a aula de matemática e como a gente já viu sobre regiões planas, contornos de regiões planas, simetria, hoje nós vamos fazer umas atividades revisando algumas coisas que a gente já viu, tá? E aí a nossa aula de hoje vai ser para realizar exercícios. Fiquem atentos na explicação. Vamos lá? Mais atividades e problemas. Página 83 do livro de matemática. Beto gostava muito de desenhar. Ele resolveu desenhar a planta de sua sala de aula vista de cima, com a mesa da professora e as carteiras dos alunos. Veja como ficou. Você vai observar a planta da sala de aula de Beto aí do ladinho e vai responder as questões A, B e C. E depois daí nós temos a questão 2. Desenhe no quadriculado da direita o contorno da região plana da esquerda. Depois trace um eixo de simetria na região plana. Lembram-se do eixo de simetria? Pois é, vocês vão desenhar a mesma figura que está aí do ladinho, essa figura verde. Vocês vão desenhar na outra malha quadriculada. E vai passar o eixo de simetria no primeiro desenho aí. Tá ok? Agora vamos lá para a página 84. Na página 84, vocês vão ter aí as regiões planas e do ladinho, de acordo com o exemplo aí, ó, Marina abriu e esticou o polígono abaixo pelo vértice P, no sentido anti-horário, e obteve o segmento de reta mostrado na figura. Lembre-se, sentido anti-horário é o sentido contrário. E ao movimento dos ponteiros do relógio. Então, não esqueçam, fiquem atentos aí na dica. E aí, você observar o exemplo aí, de acordo com o exemplo, você vai responder as questões A e B, tá? Qualquer dúvida, só perguntar para a tia Eliane. E vamos lá para a página 85. Na página 85, você vai responder lá na questão 4. Analise com atenção a letra, a cor, a forma e o tamanho de cada região plana. Letra A. As duas regiões planas de mesma cor, de mesma forma e de mesmo desenho. Vocês vão observar aí as regiões e ver qual é as duas que tem a mesma cor, que tem a mesma forma e escrever as letrinhas delas aqui. As duas regiões planas de mesma cor, de mesma forma e de tamanhos diferentes. Mais uma vez, vocês vão analisar as regiões planas acima e responder a questão. Letra B. Considere agora mais esta região plana desenhada ao lado. Complete as frases com tem ou não tem. As regiões planas A e G. Aí ela pergunta se tem a mesma forma e a mesma cor. Aí você vai olhar e em seguida responder, tá ok? Qualquer dúvida, só perguntar. Na questão 5, você vai responder sempre, nunca, ou às vezes sim, às vezes não. Nós temos aí de A a F. Escreva em cada item a expressão acima correspondente. Um paralelepípedo tem 6 faces. Aí, para vocês tirarem as dúvidas, peguem os sólidos geométricos que vocês montaram e para fazer essa questão. Conta, vê direitinho quantas faces tem o paralelepípedo e em seguida responda. Um prisma tem 2 faces triangulares? C. Um triângulo tem 4 lados? D. Um polígono é formado por 3 ou mais segmentos de reta? E. Um cilindro tem 2 faces triangulares? Um segmento de reta tem 6 centímetros de comprimento? Então, aí você
Fique atento direitinho para responder certinho. Vamos lá para a página 86. Observe os canteiros da horta de Pedro, visto de cima, a forma de cada um e seu tamanho. Parte do terreno ocupada por ele. Então, você vai observar essas partes acima aí e vai responder a questão A, tá? Complete com as letras que indicam os canteiros. Aí você vai analisar e responder. Os canteiros têm formas diferentes e tamanhos iguais? Os canteiros têm formas e tamanhos diferentes? Os canteiros têm formas iguais e tamanhos diferentes? Os canteiros têm formas e tamanhos iguais? Letra B. Desenhe e pinte um canteiro retangular que tenha o mesmo tamanho do canteiro A. Então, você vai lá analisar o tamanho lá do canteiro A e vai fazer aqui. Observe que esses canteiros, eles foram desenhados na malha quadriculada. Então, conta direitinho quantos quadradinhos pegou, quantos que vai precisar aqui para formar esse canteiro retângulo, tá ok? E vão responder a letra C. Agora, desenhe e pinte 2 canteiros com formas iguais e tamanhos iguais, cujos contornos sejam paralelogramas. E D, finalmente, desenhe e pinte mais um canteiro cujo contorno também seja um paralelograma, mas com os lados medindo metade do que você já desenhou no item C, tá? Então, vamos lá para a última página. A última página, nós vamos trabalhar com possibilidades. Juliana foi à sorveteria e pediu um sorvete com 3 bolas, flocos, morango e chocolate. Observe ao lado a posição das bolas do sorvete. A. De quantas maneiras diferentes as bolas de sorvete podem ser colocadas? Utilizando esses 3 sabores, eu posso colocar. Como que eu posso colocar? De quantas maneiras eu posso colocar essas bolas de sorvete? Né? Aqui nós temos a primeira forma, como vocês podem observar aí no livro de vocês, tá? O de chocolate, morango e o de flocos. Qual outras formas que eu posso colocar essas bolas aqui? De formas que elas não fiquem igual a essa que está desenhada. E quais são elas? Aí, quando você fez aqui, vamos supor que deu 7 maneiras. Aí você vai escrever aqui como que ficou organizado as bolas, tá ok? E estatística. Na turma de Laura foi feita uma pesquisa com base na seguinte pergunta: entre desenho, esporte, noticiário e filme, o que você prefere assistir pela televisão? Com base nos dados obtidos, foi elaborado o gráfico abaixo, no qual foram separados os votos de meninos e meninas. Então, como vocês podem observar aí no livro de vocês, tem aí, ó, programa de televisão preferido. Então, tem esse gráfico aí, todo bonitinho aí com os desenhos. Tem desenho, esporte, noticiário, filmes, né? E a quantidade de votos que cada um receber. E aí vocês vão responder as questões de A até F, tá? Letra A, responda consultando o gráfico. Quantos meninos votaram em esporte? Então você vai lá no gráfico e vai ver quantos meninos votaram nessa modalidade, né? No esporte. Viu lá a quantidade? Escreva a quantidade nessa linha. Letra B, quantas meninas há na turma? Então você vai de novo lá no gráfico, dá uma olhadinha lá e responder. Qual foi o tipo de programa mais votado pelos meninos? E qual o tipo de programa recebeu 5 votos da turma? Quantos alunos há na turma? Agora, escreva no caderno um texto síntese sobre essa pesquisa. Então, são essas as atividades que nós vamos realizar hoje, né, do livro de matemática, tá? Não esqueçam que ainda nesta aula
façam a correção das atividades que nós já fizemos anteriormente, semana passada, tá? Logo em seguida já vai ter as correções de todas as páginas que a gente já fez de matemática. Façam uma correção, tá ok? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos para a aula de geografia e nós vamos falar sobre as regiões administrativas, tá? Prestem atenção. Nessa aula de regiões administrativas, eu vou falar somente as principais características de cada região, tá? Nessa primeira aula, nós veremos uma parte das regiões administrativas e vamos concluir na próxima aula. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula agora com a aula de Geografia do Distrito Federal. Hoje nós vamos falar sobre as regiões administrativas. O Distrito Federal é uma unidade da federação em comum, porque, em vez de municípios, divide-se em regiões administrativas. Vocês lembram que eu falei para vocês que aqui no Distrito Federal era diferente, que nós não tínhamos municípios e aqui também nós não temos prefeituras. Aqui nós temos o governador do Distrito Federal e aqui nós temos regiões administrativas. Então, cada cidadezinha, cada cidade é denominada região administrativa. Bom, desta forma, a sua organização territorial tem características próprias que fogem do modelo de organização dos estados brasileiros, que são mais independentes administrativamente. Quando os limites territoriais do Distrito Federal foram demarcados, só existiam nessa região duas cidades, Planaltina e Braslândia. Em 1956, surgiu o Núcleo Bandeirante, inicialmente chamado de Cidade Livre e denominado oficialmente de Cidade Satélite. Em 1961, com o tempo, foram surgindo as regiões administrativas, como Brasília, Taguatinga, Cruzeiro, Sobradinho, Gama e Guará, entre outras. Em 1964, uma lei estabeleceu a divisão do Distrito Federal em regiões administrativas, porque antes era utilizado o termo cidade satélite, que era a denominação popular de todas as cidades do Distrito Federal. E em 1964, uma lei estabeleceu a divisão do Distrito Federal em regiões administrativas, que seriam encarregadas de administrar e coordenar os serviços essenciais e os interesses locais. Aqui você pode observar, esse mapa é o mapa das regiões administrativas do Distrito Federal. E aí nós temos a localização de cada cidade, de cada região administrativa. Vamos iniciar agora aqui com a região administrativa RA1, que é Brasília. Fundada em 21 de abril de 1960, Brasília é a capital federal do Brasil e também sede do governo do Distrito Federal. Em Brasília, situa-se as sedes dos três poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Abriga a sede das embaixadas de todos os países que mantêm relação diplomática com o Brasil. Gama, RA2, foi fundada em 12 de outubro de 1960. É composta por áreas urbanas e rurais. É uma região administrativa que desenvolve a prestação de serviço em vários setores, como transporte, manutenção, reparos, instalação e etc. Taguatinga, RA3, foi fundada em 5 de julho de 1958. Seu nome origina-se de um dos córregos existentes na região. Os setores são divididos em áreas residenciais e comerciais.
Os principais ramos de atividades comerciais são supermercados, restaurantes, postos de gasolina, móveis, eletrodomésticos e comércio ambulante. Braslândia RA4, fundada em 5 de junho de 1933, seu nome é originário do sobrenome Braz, de antigos proprietários da fazenda que ficava naquela região. Esta RA produz grandes culturas agrícolas, mas se destaca-se na produção do morango. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir na festa do morango que tem todos os anos em Braslândia, onde lá são vendidos produtos feitos, né, de morango, né, onde a matéria-prima principal é o morango. Sobradinho, RA5, foi fundada em 13 de maio de 1960. Boa parte da economia de Sobradinho é movimentada pela indústria de transformação e de construção civil, pela agricultura e pecuária. Planaltina, RA6, fundada em 19 de agosto de 1859, é a cidade mais antiga do Distrito Federal. Existem em Planaltina várias microempresas e empresas de grande porte, e o comércio é bastante desenvolvido. Paranoá, RA7, foi criada em 10 de dezembro de 1964, mas teve sua origem em 1958. É uma das regiões administrativas com maior área rural e desenvolve grandes culturas. Núcleo Bandeirante, RA8, foi fundada em 19 de dezembro de 1956. Serviu de abrigo aos pioneiros da construção da nova capital, chamada Cidade Livre, porque lá não se pagava impostos. Com o tempo, se tornou numerosa e, a pedido dos moradores, se tornou uma cidade fixa. Ceilândia, RA9, fundada em 27 de março de 1971, no início era parte de Taguatinga e só se tornou uma região administrativa em 1989. Apresenta grande desenvolvimento econômico nas atividades comerciais, industriais e prestação de serviço. Guará, RA10, fundada em 5 de maio de 1969. O nome Guará foi dado por causa do lobo-guará e de um córrego que nasce nos limites da região administrativa. Conta com um grande ponto comercial, o Parque Shopping. Cruzeiro, RA11, fundada em 30 de novembro de 1969. A área ocupada do cruzeiro compreende hoje o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho. Apesar de desenvolvida, o cruzeiro ainda não possui total independência econômica de Brasília. Samambaia, RA12, foi fundada em 25 de outubro de 1989. Samambaia é o nome do córrego que nasce na região. Sua economia ainda depende parcialmente de Taguatinga e Ceilândia. Santa Maria, RA13, foi criada em 10 de fevereiro de 1993 e originou-se de um programa habitacional desenvolvido pelo governo do Distrito Federal. As principais atividades comerciais são padarias, bares, restaurantes, mercados de pequeno porte, oficinas mecânicas e comércio ambulante. São Sebastião, RA14. Criada em 25 de junho de 1993, a região administrativa de São Sebastião localiza-se na área de proteção ambiental do Rio São Bartolomeu. Desde 1957 já havia moradores no local. Recanto das Emas, RA15,
foi criada em 28 de julho de 1993, com o objetivo de atender às necessidades da população local. Seu nome surgiu de recanto, nome de um sítio arqueológico existente no local, e canela de ema, uma árvore comum na região. Bom, nossa aula termina por aqui. Na próxima aula, continuaremos com as outras regiões administrativas e teremos um trabalhinho para fazer. Qualquer dúvida, é só me falar no WhatsApp, tá ok? Tchau! Bom, vamos dar continuidade à nossa aula e nós vamos fazer uma revisão de ciências sobre o conteúdo que semana passada vocês assistiram às aulas, fizeram a correção do livro e agora, para vocês registrarem no caderno de ciências, vocês vão copiar essa tarefa, tá? Primeiramente, vocês vão fazer essa tarefa, vou já colocar disponível lá no grupo de WhatsApp para vocês fazerem a cópia. Vocês vão copiar e responder no caderno de ciências, tá ok? E vou deixar também essa atividade aqui, que é pesquise e escreva no caderno de ciências sobre as fases da Lua. E em seguida, ilustre cada uma, tá? E aqui vocês vão fazer no caderno. Só pra gente fazer o fechamento desse conteúdo e registrar no caderno, tá ok? Então, boa atividade, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Beijinhos!